começar a gravação. Deve ter alguém aí, beleza. Então, mais uma vez, boa noite para todo mundo. Quem está assistindo essa aula gravada, eu já expliquei aqui para os alunos antes, mas está no AVA um tópico disponível para vocês me enviarem qualquer trabalho pendente que vocês tenham aí, ou que você acha pertinente, que você fez durante o semestre e acha que é avaliativo, você me manda. E também todas as aulas gravadas também, está o link lá para você acessar elas no AVA, e a revisão para a prova também está lá no AVE. Como eu falei para eles, tudo que está na revisão cai na prova, tudo que não está na revisão não cai na prova. Então, dito isso aí, vamos para a nossa aula. Primeira coisa que nós vamos falar aqui, então, é sobre os dons espirituais, né? A maioria da prova vai ser embasado nisso, porque até o que a gente falou aí nas últimas aulas, né? Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. Mas uma das coisas que eu vou te cobrar acerca desses dons é quando Paulo fala assim para nós, ó, não extingais o Espírito Santo. Ele fala isso para nós, né? Mais precisamente na passagem, deixa eu lembrar aqui qual passagem que é. Ele faz para nós lá em Tessalonicenses, acho que 1 Tessalonicenses 5,19. Acho que é isso, Tessalonicenses 5,19. Onde vai falar para nós, não extingais o Espírito Santo. E aí a minha pergunta para você em prova, né, é o que ele quer dizer com isso, né? O que ele está querendo falar com isso? Como assim, não extingais o Espírito Santo, né? O que ele quer nos dizer? Então, extinguir no sentido aqui é de principalmente apagar o fogo, né? Quando ele fala extinguir o Espírito Santo, provavelmente ele tinha em mente essas três passagens aqui, que nós trabalhamos bastante em sala de aula, né? Então, inclusive, se você não lembra, você pode ou voltar na aula gravada ou abrir as passagens para você observar aqui. Então, por exemplo, um dos casos aqui, ó, Daniel 3, 25 e 28, olha lá, onde o fogo não foi apagado, mas não teve poder sobre os três hebreus, Sadraque, Misaque e Abednego. Então, provavelmente, quando ele fala de extinguir aqui, existem duas linhas de interpretação, e aí vai depender muito de qual a linha de interpretação teológica da pessoa. Por quê, professor? Simples, tem pessoas que dizem que a pessoa que ela é predestinada, e se ela tem essa linha de pensamento, essa pessoa, ela não tem como extinguir o Espírito Santo, vamos dizer assim, né? Porque uma vez que ela é escolhida, o Espírito Santo vai tocar. Ela pode até ter um desvaneio, e aí, nesse sentido, a interpretação seria que a pessoa pode até esse fogo ficar tão baixo que não queima, vamos dizer assim, né? Um fogo quase só a brasinha, vamos pôr assim, só uma fagulhazinha, né? Mas que não se apaga, porque a pessoa é predestinada. Então existe essa linha de observação que não se extingue o Espírito Santo no sentido literal. O Espírito Santo ele sair da vida da pessoa, né? Mas esse extinguir, segundo essa linha de pensamento, é Paulo querendo dizer para que não se apague, ou melhor dizer, não se diminua esse fogo até que ele não tenha quase efeito nenhum, né? Então todas essas passagens aí, elas nos tratam disso. Vamos ver aqui, por exemplo, ó, Marcos 9, 44 a 46. Vamos ler essa passagem aqui, só para você entender essa linha de raciocínio. Marcos 9, 44 ao 46. Estou abrindo o programinha aqui da Bíblia. Marcos 9. Marcos 9, 44 ao 46. Errei. Então vamos lá. Mostrei para vocês na tela. Então, Marcos 9, 44, 46. Olha o que fala lá, ó. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corte. É melhor entrar na vida aleijado que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E depois lá no 48, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, uma das interpretações que ele está falando de extinguir o fogo
Alguns vão dizer que é um fogo que não se apaga, o fogo do Espírito Santo não se apaga, né? Mas que ao mesmo tempo ele pode se diminuir tanto, né, a ponto de ficar quase visível. Isso é uma linha de interpretação. Agora, outra linha de interpretação teológica, e qualquer uma das duas que você colocar, eu aceito. É aquela que, se o Espírito Santo for substituído pelo pecado, se a gente ficar sempre pecando, né, se a gente não examinar todas as coisas e retendo o que é bom, nós podemos sim perder o Espírito Santo, ou seja, nós podemos trocá-lo ou substituí-lo pelo pecado, né? Então, se uma pessoa, mesmo que o Espírito Santo habite nela, se ela começar a pecar, se ela se desviar dos caminhos de Deus e não se arrepender disso, vai chegar um momento onde o Espírito Santo vai ser totalmente substituído pelo pecado. Então, existem duas linhas de pensamento. Acho que eu nem sei se eu cheguei a enfatizar que existem duas linhas de pensamento na aula, mas aqui, recapitulando, já deixo aí para vocês. Existem duas linhas de interpretação, então, quando a gente lê aqui, não extinguais o Espírito Santo. A primeira delas é a da predestinação, né, dos calvinistas, que vai dizer que extinguir aqui no sentido de um fogo quase apagar, ou de um fogo que não queima mais. Um exemplo ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, é fogo, mas não queima, né? E a outra linha de interpretação, aí já para quem é mais arminiano, de outro sentido, é que se você pecar constantemente, né, se você não se arrepender, pode sim chegar um momento onde o pecado vai substituir o Espírito Santo na sua vida. Então, duas linhas de interpretação, você pode escolher uma das duas para abordar para mim na prova. Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Passar para o próximo tema, então. Próximo tema, profeta de Araque, né? A gente falou, principalmente em relação aos dons, que a gente tem que tomar cuidado com aqueles que querem operar os dons de qualquer maneira, ou que operam neles para seu próprio benefício, né? Então, quando a gente fala do profeta de Araque, a gente tem que pensar o seguinte: o que caracteriza um profeta de Araque, né? E como que nós podemos blindar a igreja desse tipo de pessoa? É isso que eu vou querer de você, né? Então, primeiro, o que é um profeta de Araque? E segundo, como que a gente pode blindar a igreja desse tipo de pessoa, né? O profeta de Araque é igual tá aí na tirinha, que a gente falou em sala de aula. Eis que te falo, né? Que essa criança que a irmã está esperando, se for uma mulher, se não for uma mulher, será um varão, né? Então, aquele, se tiver fé, será um menino. Se não tiver, será uma menina, né? Ou seja, é o profeta de Araque, aquele que sai dando profetada sem qualquer influência do Espírito Santo, sem qualquer base bíblica ou unção do Espírito Santo. Então, isso não é da parte de Deus, né? Então a gente caracteriza um profeta de Araque, essa pessoa que tem essas profecias vagas, que são coisas que muito duvidosas, né? Vira e fala por porque você vai mudar para Los Angeles, vai ser ator de Hollywood, irmão. Você tá tirando isso, eu nunca tive nem o sonho disso, né? Então é fácil identificar o profeta de Araque, porque ele profetiza e fala daquilo que ele não sabe, né? Ele profetiza e fala, muitas vezes, tentando jogar com o emocional das pessoas, né? E profetizar, então, coisas que não condizem com a palavra de Deus, que não são dignas. Como é que a gente pode blindar? Ensinando para os irmãos, né? Aquilo que Paulo ensina. Um profetize, dois ou três profetizem, o restante julgue, né, para saber se aquilo de fato vem de Deus ou não. Então, a primeira coisa, qualquer coisa que for profetizada, ela deve passar por um crivos da sua igreja, dos pastores, né, das lideranças, para saber se aquilo que o irmão está falando tem sentido ou se ele está provavelmente sendo um profeta de Araque. Então, primeiro, não acreditando em qualquer coisa que fala; segundo, orando para pedir confirmação de Deus; e terceiro, julgando aí pelas lideranças da igreja se aquilo faz sentido ou não. Dessa maneira, você consegue, pelo menos, blindar a sua igreja um pouco contra os profetas de Araque, que estão aí muito espalhados, principalmente nas igrejas mais pentecostais, neopentecostais aí dos nossos dias. Muito bem. Alguma dúvida nos profetas de Araque? Posso passar para a próxima? Tá tranquilo? Próximo tópico, então, vamos lá. Nós falamos que existem vários dons, né? Existem os dons espirituais específicos de 1 Coríntios 12, que nós vamos falar, dos 9 dons,
Mas existem também outras espécies de dons que o Espírito Santo e Deus nos dá, que a Bíblia aborda, né? E que, portanto, faz sentido nós trazermos aqui. Um desses dons é o dom do ensino, né? O que seria o dom do ensino, professor? Né? O dom do ensino, ele é, como a gente está vendo aí, ó, ele vem da palavra didascalia ou didática, né? Pode sim para a tradução mais fiel para o português, e é o ensinamento de doutrina, né? Ele transmite com clareza as verdades bíblicas e é convincente. Então, aquela pessoa que tem dom do ensino, o que caracteriza alguém que tem o dom do ensino? É aquela pessoa que transmite com clareza as verdades bíblicas e é convincente, ou seja, ela consegue convencer as pessoas de que aquelas verdades são de fato vindas de Deus, né? Então, a origem da palavra grega didascalia, e significa transmitir com clareza as verdades bíblicas e ser convincente, ou seja, aquele que é apto para ensinar a doutrina. Tem gente na igreja que não é apto para ser pastor, mas é apto para ensinar a doutrina. Então, a gente tem que saber identificar mais essas pessoas, porque às vezes a gente acha que o pastor ele tem que ser o que ensina, o que é o sábio, o que é tudo, né? E às vezes tem irmãos que têm essa característica e que podem sim contribuir. Então, esse é o dom do ensino. Temos também o dom da sabedoria. Que é o dom da sabedoria, né? Tem o dom da sabedoria, que é aquele lá específico, a palavra de sabedoria, lá de 1 Coríntios 9, que nós vamos falar para ele mais para frente, né? Mas existe também esse dom de Deus nos dar sabedoria, tipo a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão é diferente da sabedoria de 1 Coríntios 12, né? Então a gente tem que saber diferenciar. Quando eu falo dessa sabedoria aqui, essa sabedoria, esse dom espiritual de sabedoria, não palavra de sabedoria, não confunda palavra de sabedoria com dom de sabedoria. O dom de sabedoria, o que eu quero que destaque aqui, que você lembre para a prova, é esses 3 pilares aí, ó. Quais são os 3 pilares, professor? Que os 3 pilares que o senhor está falando em relação a esse dom, ó, é dizer a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Os 3 pilares de quem tem o dom da sabedoria, aquela pessoa que sabe falar a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, certo? Então, eu vou te cobrar isso aí na prova, isso é certeza. Esses 3 pilares aí da sabedoria. Dizer a palavra certa, né? Muitas vezes a gente tem que trazer a palavra de Deus, a palavra certa, a palavra que é sábia, mas também tem que saber a hora de falar, porque às vezes é a palavra certa, mas não é a hora certa, né? Às vezes eu falo muito com isso com a minha esposa, às vezes o que eu falo é o certo, mas a hora é errada, né? Às vezes é um momento onde a gente está passando uma crise, alguma coisa do coronavírus, todo mundo tem isso, aí às vezes você quer falar uma coisa certa, mas na hora errada isso pode trazer consequências. Então, a sabedoria é falar a coisa certa, na hora certa e mais precisamente para a pessoa certa. Se você não lança semente numa terra frutífera, a gente sabe que ela não germina, certo? Então, esses são os 3 pilares da sabedoria. Se você já experimentou isso, você sabe que é a capacidade, por exemplo, de defender o evangelho, né? De ter palavras prudentes para esclarecer os novos na fé. Tudo isso é sabedoria, né? Quando Deus me dá a capacidade de defender o evangelho, né? De defender a fé frente aos outros. Geralmente ela acompanha o pastor, né? Alguns pastores, não todos, tá? Um pastor que não tem sabedoria, não. Mas muitos pastores que pedem, Deus dá essa sabedoria, porque ele está diretamente lidando com pessoas o tempo inteiro, e ele tem que ser sábio, né? A pessoa com dom de sabedoria, ela expressa claramente a defesa do evangelho, né? Ela é um apologeta, ela vai além, ela consegue até esclarecer, inclusive, questões controversas. Pode ser aí que você tenha o dom da sabedoria, né? E ele é um dom muito buscado, a gente só não pode confundir com palavra de sabedoria, que nós vamos falar mais para frente. Com relação à sabedoria, tranquilo? Posso passar, né? Isso aqui tá tranquilo, então. Próximo. Presidência ou liderança, né? E que também é um dom que Deus dá para quem ele coloca em cargos de liderança. Então vem do grego proisteme, que é ficar de pé diante de, liderar, pilotar, atender. São líderes capacitados pelo Espírito Santo. Essas pessoas conseguem liderar a igreja com sabedoria e eficiência, né? Existem exemplos bíblicos de pessoas assim, por exemplo, o sogro de Moisés era uma pessoa que tinha um dom de liderança ali, um dom de organização, era um cara que ensinou Moisés acerca disso, né? A gente tem o rei Davi, a gente tem o próprio Jesus, são exemplos aí de pessoas
com dom de liderança. Um pastor com dom de liderança, ele consegue liderar a igreja com sabedoria e eficiência. Outro dom que a gente comentou também é o dom de contribuição. O que é o dom de contribuição? Né? Coelhinho fazendo bagunça aqui. O dom de contribuição, ele vem da palavra metadidome, que é passar uma parte a outra pessoa. O significado dele é esse, passar uma parte a outra pessoa. Dar com abundância, né? É aquele dom que a gente falou, todos nós temos a vontade de doar, a vontade de dar, nós temos isso como um espírito cristão, mas quem tem esse dom de contribuição é aquele que tem o dom de fazer muito mais, né? Então lá, é fato que todos podem e devem contribuir, mas quem tem esse dom faz muito mais. Então esse é o dom de contribuição. Algumas pessoas têm, aquelas pessoas que organizam doações, né, organizam multirões, essas pessoas elas têm o dom de contribuição. Muito bem. Outro dom, é o último dom que a gente vai falar desses aqui, fóruns de 1 Coríntios, se eu não me engano, é o dom de misericórdia, que vem da palavra grega eleus, que é manifestação de dó, pena, né? É aquela pessoa que ela consegue identificar de maneira clara os problemas físicos e mentais, não só providenciam alívio, mas vão além. É aquela pessoa, então, como a gente está com em sala de aula, que ela chora com os que choram, que ela se alegra com os que se alegram, e que ela visita os doentes em hospitais, né? Aquela pessoa preocupada, aquela pessoa que vai além, né? Ela sente a dor do outro, ela tem empatia, né? Ela consegue ver quando alguém está triste, quando está feliz, e ela consegue tanto chorar com os que choram, quanto se alegrar com os que se alegram, e visitar as pessoas, às vezes, nos momentos de mais dor, quando às vezes todo mundo esqueceu do irmão, essa pessoa lembra, procura saber, vai atrás, visita e cuida. Então esse é o dom de misericórdia, certo? Em relação a esses dons aqui, fóruns de 1 Coríntios, está tranquilo? Posso entrar nos 1 Coríntios 12 agora? Tá tranquilo, né? Ninguém falou nada porque tá tranquilo. Vamos lá, então. E a última coisa que nós falamos, então, foi um pouco mais sobre os dons espirituais, né? Nós abordamos um pouco mais essa temática, nós estamos um pouco mais além. Então, olha lá, os dons espirituais de 1 Coríntios 12 podem ser divididos em 3 categorias. Aqui é óbvio que eu vou cobrar na prova. Eu falei enquanto eu estava dando aula. Né? Então, quais são as 3 categorias que eu posso dividir os dons espirituais de 1 Coríntios 12? Eu posso dividir em dons de revelação, dons de poder e dons vocais. Eu vou te dar a dica e dizer que 2 questões da prova vão abordar essa temática da divisão e de quais são os dons. Uma questão eu vou te pedir quais são esses dons, quais essas categorias, e na outra eu vou pedir para você colocar os dons dentro dessas categorias. Então é muito importante você ficar atento em relação a isso. Dons de revelação, dons de poder e dons vocais. Essas aí são as 3 divisões. Muito bem. Os dons de revelação, a gente sabe, dentro deles são 3. São 3 grupos de 3. Né? Então, nos dons de revelação, a gente tem a primeira, palavra de conhecimento, segunda, palavra de sabedoria, e terceiro, discernimento de espíritos. Depois, mais ali na frente, eu vou falar sobre específico de cada um, mas dentro dos dons de revelação, então, temos 3, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Dentro dos dons de poder, nós também temos 3, o dom da fé, a operação de milagres e os dons de cura. Então, também aí mais 3. E nos dons vocais, ou os dons da fala, e aí o que você preferir trabalhar aí, usar o nome, a gente tem os dons de profecias, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então, são esses aí os 3 dons vocais, ou os 3 dons da fala. Então, 3 grupos de 3. Vamos ver um pouco mais específico cada um deles. Referente aos dons de revelação, vamos lá. Primeiro, como que eles se manifestam? Vou cobrar isso aqui na prova também, certeza. Novamente, tudo que está aqui cai na prova. Dons de manifestar, como que eles se manifestam? Primeiro, através do testemunho interior, é uma possibilidade, é aquilo que eu te expliquei, testemunho interior. Quando você sente ali, né, Deus revela no seu interior ali aquela coisa. Então, às vezes, com uma pessoa está doente, com a pessoa está precisando de oração, ou que alguém está tendo alguma dificuldade no casamento que você precisa intervir ali, orar por aquela pessoa, né? É aquilo que Deus coloca no seu coração. Então é um testemunho interior. Você sente o Espírito Santo movendo no seu interior, te revelando alguma coisa. E a segunda maneira que Deus pode se manifestar é um dom de
Revelação pode ser através de uma visão, então Deus te mostra claramente, seja através de um sonho ou através de uma visão mesmo ali, que só você está vendo e as outras pessoas no seu redor não estão vendo, e que aquilo ali vai fazer uma diferença, seja na vida de uma pessoa, seja na vida da igreja. Então Deus te revela alguma coisa de duas maneiras, ou através do testemunho interior, que é aquele sentimento do Espírito Santo movendo dentro de você, te incomodando em relação a alguma coisa, ou através de uma visão clara, né, acerca do que deve ser dito, do que deve ser revelado. Então essas são as duas maneiras que os dons de revelação se manifestam. Anote isso aí, porque vai cair. E aí a gente tem, né, o propósito aqui, não que a gente já sabe, que é sempre o mesmo de edificar e transformar a vida das pessoas. Palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento, professor? Primeiro, é uma revelação, certo? Geralmente ligada ao passado ou ao presente, né? Isso a gente vai ver a diferença entre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. A gente falou que palavra de conhecimento é uma revelação geralmente ligada ao passado ou ao presente, e a palavra de sabedoria geralmente ela tem ali uma diferença e muitas vezes está ligada ao futuro. Mas voltando aqui para a palavra de conhecimento, primeiro é uma revelação, segundo, geralmente ligada ao passado ou ao presente. Por exemplo, Pedro na casa de Cornélio, Deus dá ali uma revelação para ele. É uma informação que nós temos que deduzir, certo? A gente tem que deduzir. Deus nos mostra, Deus nos revela, seja através do testemunho interior ou de uma visão, mas a atitude a ser tomada em seguida, ela parte de nós, ela tem que vir de nós. Deus não fala para a gente o que deve ser feito ou como deve ser feito, né? Um exemplo disso é Deus revelar que alguém está doente ou que alguém está em pecado. Deus não te fala o que você tem que fazer, mas é meio óbvio, né? Se alguém está doente, você tem que interceder. Se alguém está em pecado, você tem que confrontar a pessoa para que ela possa se livrar daquilo o mais rápido possível. Então, isso é a palavra de conhecimento. É uma revelação onde Deus te mostra uma coisa e você tem que deduzir a sua próxima atitude. Já a palavra de conhecimento, ela é uma revelação seguida de conselho. Então, presta atenção que aqui agora você, na palavra de sabedoria, você não precisa, como a gente explicou bastante em sala de aula, você não precisa deduzir nada. Deus já revela e dá o conselho. O melhor exemplo para você lembrar de palavra de sabedoria é quando José ele revela os sonhos ali de Faraó. José fala ali para o faraó, né? Olha, o seu sonho é esse, significa isso, 7 anos disso, 7 anos daquilo. E o melhor a se fazer é guardar lá uma parte, tal. Moisés explica tudo, José explica tudo para o faraó. Então Deus dá para José tanto a revelação quanto o conselho. Então, quando eu falo palavra de sabedoria, eu estou falando de uma revelação seguida de conselho. A gente não pode confundir com o dom da sabedoria humana, que a gente já falou lá atrás, que também é muito bom, tipo de Salomão, que a gente já explicou aqui para trás. Ele é o mais preditivo de todos os dons. Apesar de você falar profecia, mas a maioria das pessoas gostaria de ter palavra de sabedoria, porque quando Deus te revela alguma coisa e já te fala o que tem que ser feito, isso é a melhor coisa, não precisa de dedução. E isso está mais ligado ao futuro do que ao passado ou ao presente, como é o da palavra de conhecimento. Falado desses, vamos por último, dentro dos dons de revelação, que é o discernimento de espíritos. É uma capacidade que nós temos de entender o mundo dos espíritos. Não é apenas para perceber demônios, mas também anjos e o próprio Cristo, né? Não é só discernimento de espíritos malignos, é de espíritos bons também, espíritos da parte de Deus. Por exemplo, os anjos estão conosco o tempo todo, mas ter uma visão deles é apenas algo pontual do dom. Então tem anjos aqui, tem anjos na sua casa, tem anjos na igreja, né, quando a gente está reunido, mas ver esses anjos, enxergá-los, ter uma visão deles, é algo que está ligado ao dom do discernimento de espírito, certo? Aquela pessoa que sente o espírito, né, seja ele maligno ou um espírito de Deus, certo? Esse é o dom de discernimento de espíritos. Aí a gente fecha os dons de revelação. Depois vem os dons de poder. Quais são os dons de poder, professor? Bem rapidinho para nós aí. Vamos lá, então. Primeiro, dom de cura. O que é o dom de cura? Toda realização de cura milagrosa, né? Todos os outros milagres se subdividem nos dons de fé e operação de milagres. Então, quando eu falo em águas transformar em vinho, multiplicação de peixe, ou eu estou falando de dom da fé, ou eu estou falando de operação de milagres. Então, dom de cura é bem resumido, toda realização de cura milagrosa. Aí orou, alguém estava morto, reviveu, estava ferido, foi curado, estava com a doença, foi sarado. Isso é o dom de cura, realizar curas milagrosas. Jesus fez muito isso. Dom da fé.
Não é a fé que todo crente tem, isso aqui tem que ficar bem específico, a gente falou bastante disso. É uma fé especial, é quando Deus te leva além do seu nível de fé natural, digamos assim, né? Esse dom da fé, diferente do operação de milagres, ele é um dom passivo. Por que que ele é um dom passivo, senhor? Porque você recebe esse milagre, né? Como assim, professor? Me dá exemplo. Você doou Daniel na cova dos leões. Ele recebeu esse milagre, né? Os amigos de Daniel na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, receberam um milagre. Inclusive, eles falam lá, né? Não sabia se Deus ia livrar ou não, mas eles iam permanecer firmes. Ou seja, não era a fé meramente humana, eles não iam falar ia livrar ou não. Era uma fé que vai além. É Deus usando aí. Nos usando para mostrar aí, para sermos uma vitrine do seu reino, né? Para promover o seu poder. Então, esse é o dom da fé. É o dom passivo quando eu recebo um milagre. E tem no último dos dons de poder, a operação de milagres. O que que é a operação de milagres, professor? É um dom ativo, né? É operar milagres na vida de outras pessoas. Então, é Deus me usando para operar um milagre. Qual o exemplo, professor? Moisés abrindo o Mar Vermelho, Josué parando a terra, né? Que seria lá da passagem bíblica o Sol e a Lua, Jesus transformando a água em vinho, né? Todos esses aí são relatos de uma operação de milagres. É algo que se torna um sinal para que os outros, sem que isso nos envolva. Então, é Deus te usando para fazer um milagre na vida de outras pessoas ou para o proveito de outras pessoas, né? Então, é um dom ativo. E aí a gente finaliza os dons de poder. E a última coisa é os dons vocais. Quais que são os dons vocais, professor? Os dons vocais também são três. Primeiro, profecia. É uma fala por inspiração. Não é algo absoluto, como a Bíblia, que é a palavra escrita. Paulo diz: falem os profetas, dois ou três, e outros julguem, né? Como eu estava explicando lá no começo da aula. Uma parceria entre Deus e o homem. Então, a primeira coisa importante no dom de profecia é não se esquecer que ela não é absoluta igual a palavra de Deus, e que pode ter os profetas de Araque, né? Então, uma dica é: não faça nada porque alguém te profetizou para fazer. Se Deus não colocou no seu coração, se não é debaixo de muita oração, discernimento e paz do Espírito, não é para fazer porque alguém profetizou. Pode ser qualquer um, pode ser o Benihim, não é para fazer. Né? Qualquer homem que seja. Profecia não foi dada para dirigir a vida de ninguém. Né? Profecia foi dada muito mais para confirmação de algo, né? Que Deus já está fazendo na vida do irmão. Então, profecia vem como uma confirmação de algo que Deus já colocou em nosso coração para nos fortalecer. Então, se Deus já colocou alguma coisa no seu coração, você não sabe se aquilo é de Deus ou não, e vem alguém e profetiza, aí é uma confirmação de Deus, é um sinal que Deus está te dando. Então, o dom da profecia, ele está muito mais ligado a isso. Né? Então, se alguém vira para você e fala, você tem que mudar de uma cidade, fazer a obra de Deus, né? Falar para você, irmão, você vai lá para Bangladesh. Peraí, Deus não colocou no meu coração, eu sei, você tá doido. Se não colocou, você não tem que ir, meu irmão. Pode ser qualquer pessoa, né? Não é de Deus. Agora, se Deus já está queimando seu coração pelo Bangladesh, você já está pesquisando, você está estudando, você sente que é de Deus, né? Ir para lá, você já aprendeu o idioma local. Aí vem alguém, profetiza sem saber desse propósito de Deus no seu coração e profetiza, aí você pode ter certeza, então, né? Que é o Deus te confirmando isso, irmão. Nem sabia que você queria ir para lá e Deus está te confirmando. Então, a gente tem que entender que a profecia ela atua desse jeito. O outro dom dentro dos dons de fala é a variedade de línguas, né? Que quem fala em línguas também pode interpretar. A gente já viu, a variedade de línguas é aquela pessoa que fala em espírito, fala em outras línguas. Então, junto com a interpretação de línguas, é ter o mesmo valor da profecia. Qual que é esse valor, professor? O propósito de exortar, edificar e consolar. Então, variedade de línguas com interpretação de línguas igual a profecia. Variedade de línguas sem interpretação de línguas é só uma edificação do seu próprio espírito, orando em espírito para Deus, certo? Então você tem que saber diferenciar isso aí. Só tem o valor de profecia se vier junto com a interpretação. E a interpretação de línguas é o último dom aí de 1 Coríntios 12. Interpretar o que eu mesmo falo ou o que alguém fala. Novamente, não serve para dar direção, mesmo que alguém falou e o outro interpretou, né? Até porque você não tem um dicionário do Espírito para saber se aquilo é de fato de Deus, então a gente tem que julgar, assim como a profecia, né? Mas ele serve muito mais para exortar, edificar e consolar, certo? Se Deus quer te dar uma direção, ele vai colocar primeiro no seu coração e depois
ele pode mandar um profeta para te confirmar, mas primeiro ele coloca no seu coração. E como que nós aprendemos a mover nos dons, professor? Primeiro, óbvio, né? Movendo. Ninguém fica bom sem praticar. Nós só temos que ter cuidado para não sermos imprudentes e sair dando carteirada nos irmãos. Sempre praticar os dons debaixo de supervisão. Discipulado e mentoria também tem que acontecer na área dos dons, certo? Então você quer buscar os dons, converse com seu líder, seu pastor, busque, pratique, mas não saia tentando colocar tudo em prática sem um preparo aí, sem ter uma bênção dos seus pastores e dos seus líderes, certo? E aí a gente finaliza o dom de interpretação de línguas, finaliza aí os dons de 1 Coríntios 12. E aí agora, principalmente aí para você que quiser usar esses minutos finais que faltam aí, precisa ter vontade de fazer nesses minutos agora, tá? Ou você pode fazer depois. Eu preciso disso até sexta-feira. Faça um comentário com as suas palavras sobre o que você entendeu. Eu usei muito sobre, tá? Desculpa aí o erro de português, mas é que eu fiz minutos antes da aula essa parte aqui. Então, faça um comentário com suas palavras sobre o que você entendeu sobre cada um dos 9 dons de 1 Coríntios 12. Então, você vai lá nos dons de 1 Coríntios 12, que são 9, e vai escrevendo lá, dom de palavra de conhecimento, meu entendimento é esse. Palavra de sabedoria, esse, né? Você vai lá pegando todos, profecia, dom de cura, operação de milagres. Escreve, não, né? Digita, que eu preciso entregar, né? E digita aí para mim, ou escreve, tira uma foto e manda lá para mim no AVA até sexta-feira, junto com qualquer outra coisa que você acha que a gente fez aí de trabalho, de coisinhas em pneumatologia, e que você pode me mandar lá, certo? Tudo que você tiver aí, você me manda para eu poder avaliar e dar os pontos. Esse é o trabalho final nosso aí. Essa questão de trabalho ficou um pouco, né, perdida, porque esse turbilhão de aula online, a gente não sabia o que ia acontecer e tal, mas fica esse trabalho em final. Se você tiver mais alguma coisa, me manda, eu vou avaliar em cima disso. Entregar lá no tópico aberto para os trabalhos em geral de pneumatologia no AVA. Como chegou mais pessoas aqui depois, eu vou entrar novamente aqui no AVA para deixar bem claro para vocês como que deve ser executado aí. Vamos lá, então. Então, se você abre lá no seu AVA, nem sei como é que é a visão do seu AVA, mas aqui eu abri o curso de pneumatologia sobrenatural. Aqui tem alguns pontos, né? Aqui tinha até um trabalhinho, ó, já de muito tempo, não sei se você fez. Se tiver aberto ainda para fazer, você manda aqui. Se não tiver aberto, você manda lá no último. Materialzinho de estudo. Aí essas aulas aqui tem algumas soltas aqui, mas e aqui os slides sobre os dons lá, completo. Mas eu peguei todas as aulas lá que eu dei de pneumatologia e tem um link, né, uma playlist que chama no YouTube. Coloquei o link aqui. Então, se você abrir aqui, desse aqui, ó, aulas gravadas disponíveis no YouTube, todas as matérias têm esse tópico aqui, ó, aulas gravadas disponíveis no YouTube. Você abre aqui, você vai ter todas as aulas aqui, ó, o playlist, ó, tem todas, ó, desde o dia 14 do 4, 28 do 4. As que vão cair na prova é do 19 do 5 para frente, certo? Então aqui, ó, 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. São essas que vão estar aí na sua prova. Então, todas as aulas estão disponíveis aqui. Além disso, eu criei esse top para envio de atividades pendentes. Vamos supor que você não fez aquele primeiro trabalho que está lá em cima. Eu passei algum exercíciozinho durante as aulas. Além desse último trabalho que eu acabei de mostrar aí para vocês, você me envia aqui, ó, envio de atividades pendentes. É aqui. E esses slides da revisão, eu fiz um PDF para você, certo? Aqui, ó. Fiz esse PDF para você, tá até abrindo aqui agora. E aí nesse PDF você tem tudo isso que a gente revisou. Só para te recapitular, tudo que está no PDF cai na prova, nada que não está no PDF não cai na prova, certo? Então, se você estudar por esses slides aqui, quiser rever a nossa aula de revisão, você vai se dar bem na prova, certo? Eu até fiz essa aula mais rápida, inclusive, para você poder assistir ela de novo, se você quiser, no dia da prova, né? Um dia antes da prova, para você ficar afinadinho. E aqui também tá as instruções sobre o trabalho final, caso você não tenha entendido muito bem, que é pegar ali os 9 dons, 1 Coríntios 12, e fazer um comentário sobre cada um deles, certo? E entregar lá naquela abinha aqui, ó. Você vai entregar isso para mim aqui, ó. Trabalhos para envio de atividades pendentes. Tudo que você tiver pendente, você envia aqui para mim, ok? Alguma dúvida? Algo que eu ainda possa
servir para vocês, não? Tá tranquilo? Então deixa eu parar a gravação aqui para ficar mais curto para vocês